Eu vou te fazer uma pergunta que parece simples e que a maioria das mulheres que eu conheço não consegue responder sem hesitar. Eu sou Fernanda Brito, sou psicóloga, psicanalista, neuropsicóloga. Aqui a gente conversa sobre as tretinhas da cabeça, sem rodeio e sem julgamento, eu juro. Te pergunto, o que você precisa agora? Não o que seus filhos precisam, não o que o seu parceiro precisa e não o que o trabalho precisa. O que você especificamente precisa. A hesitação antes da resposta, ela diz algo. A tendência de começar respondendo com o que os outros precisam antes de chegar até você, ela diz algo. A dificuldade de ter certeza sobre o que você quer de verdade diz algo. Você está no fundo da sua própria lista de prioridade. E provavelmente foi sendo colocada lá de forma tão gradual, tão naturalizada, que em algum momento parou de perceber que é opcional. A mulher que coloca todo mundo na frente não é mais virtuosa do que quem coloca a própria saúde como prioridade. Ela está pagando um preço que ninguém está vendo, nem ela mesma. É um preço que aparece no corpo, na saúde, na capacidade de estar presente, na qualidade das relações que ela tanto cuida. Por que é tão difícil se colocar na frente? Parte da resposta é cultural. Mulheres são educadas desde muito cedo a colocar as necessidades dos outros antes das suas. Ela é educada que cuidar é feminino e não cuidar é egoísmo. Essa mensagem vem de formas tão variadas e tão consistentes que fica quase impossível distinguir onde termina a mensagem cultural e onde começa a crença pessoal. Mas além do cultural, tem o individual. Tem a mulher que cresceu num ambiente onde cuidar dos outros era literalmente necessário para que o sistema funcionasse. Que tinha um pai com problema de saúde, uma mãe sobrecarregada, irmãos mais novos, ou uma situação familiar que exigia que ela funcionasse como adulta antes de ter condições de ser tão adulta. E aí ela aprendeu. Quando eu cuido, as coisas ficam bem. Quando eu paro de cuidar, as coisas desmoronam. E essa crença ficou operando muito tempo depois, mesmo a situação original tendo mudado. Tem também a mulher cujo amor foi condicionado ao desempenho, que era elogiada, valorizada, amada quando era prestativa, e que percebia, consciente ou inconscientemente, que quando ela tinha necessidades, o afeto diminuía. Então ela aprendeu a equação. Utilidade é igual a amor, necessidade é igual a risco, e hoje, como adulta, ela continua operando a partir dessa equação, colocando-se por último quando ela é escolhida. Sentir que se ela pede, ela está pedindo amor, perdendo amor. Existe um argumento que eu ouço muito quando falo sobre a importância de se colocar como prioridade. Se eu não fizer, quem que vai fazer? E frequentemente, uma pergunta legítima essa. Mas existe uma diferença importante entre precisa ser feito e eu sou a mais adequada para fazer, ou precisa ser feito e, portanto, eu faço independente de quanto isso custa para mim. A primeira é responsabilidade. A segunda é autoaniquilação com narrativa de responsabilidade. Cuidar de si mesma não é o oposto de cuidar dos outros. É a condição para que o cuidado dos outros seja real. A mãe que nunca descansa não é a melhor mãe. É a mãe esgotada que está com o filho, mas não está presente com o filho. O custo de se colocar por último de forma crônica aparece no corpo de formas que a medicina frequentemente não conecta, porque trata os sintomas isoladamente. Sistema imunológico comprometido, tipo pessoas com altos níveis de estresse crônico associado à sobrecarga de cuidado, adoecem com mais frequência. Pode ter também um desequilíbrio hormonal. Cortisol alto interfere na produção e na regulação de estrogênio e progesterona. O ciclo menstrual fica maluco. A TPM piora. A menopausa pode ser mais sintomática. A libido desaparece. E não é por acaso. Tem uma questão biológica por isso. Até tem o intestino, que é irritável, refluxo, gastrite. Ele está agindo em sobrecarga. Então, quando a gente pensa que isso é uma questão isolada, a gente está negligenciando que o sistema emocional interfere diretamente no nosso corpo. Já pensou até naquela tensão muscular no pescoço, ombro, trapézio, dor de cabeça tensional recorrente, dor lombar que não melhora completamente com fisioterapia, porque o que mantém não é só físico.
A fadiga que o descanso não resolve, porque o descanso físico não repõe o que está sendo gasto no nível emocional. O trabalho começa por aprender a responder o que eu preciso agora, sem direcionar para o outro. Começa com perguntas menores. O que eu quero comer hoje? O que eu quero fazer essa hora que está livre? Que tipo de conversa eu preciso ter agora? Essas perguntas parecem óbvias, mas para quem passou anos sintonizando nas necessidades dos outros antes das suas, elas frequentemente revelam um vazio no acesso ao próprio desejo. Você não sabe o que quer porque parou de se perguntar há muito tempo. Escolhe uma coisa pequena e não negociável que é só sua, que não está disponível para ser sacrificada pela agenda dos outros, que você não cancela quando alguém precisar de você. E pratica o não cancelar, mesmo quando a ansiedade da culpa aparece, mesmo quando a voz interior te diz que você deveria estar fazendo outra coisa. Essa voz precisa ser questionada, ela é antiga e ela está errada. Você não é menos digna de cuidado do que qualquer outra pessoa que você cuida. E enquanto você não acreditar nisso de verdade, nenhuma técnica de autocuidado vai durar. Você pensa que você precisa de ajuda para colocar tudo isso em prática? A gente está por aqui. Todo mundo quer cuidar da sua vida, mas a gente estudou para isso. O link está aqui na descrição.